Irmãos, boa noite. Toda glória, toda honra ao nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje, que é Dia dos Pais, eu tenho um tema que diretamente não trata dos pais, mas diretamente não trata, mas indiretamente trata. Eu vou falar do caso de Daniel Mastral, que está bombando todas as redes sociais e fazendo a pergunta se ele matou a si próprio ou os satanistas o mataram. Ele se apresentava como ex-satanista, e eu dou como título da nossa mensagem Daniel Mastral, morto por gnosticismo pentecostal carismático. Vou repetir: Daniel Mastral, ele não foi morto por satanismo, mesmo que ele tenha apertado o gatilho que estourou os violos dele, ele não foi morto por aquele revólver. Ele foi morto bem antes. Ele foi morto por vamos dizer assim, uma filosofia religiosa que vem desde a época do Éden, desde a época da queda do homem. Começou lá com a promessa da serpente do diabo acerca de um conhecimento gerador de salvação, de transformação, de elevação, um conhecimento diferente daquele que foi proposto por Deus. Então, o gnosticismo vem da palavra gnosko, do grego, significa conhecimento. E todo mundo sabe, nós estamos na era do conhecimento. E se diz com frequência que conhecimento é poder. Quem tem muito conhecimento tem muito poder. Por isso que o diabo não vai propor para Eva poder, vai propor para ela buscar um conhecimento, uma gnose. Veja bem, a palavra gnose é a raiz da palavra conhecimento. E nós vamos ler um texto no Velho Testamento e outro no Novo, e eu não vou ter tempo nem de arranhar a vasta pesquisa que eu fiz. O material que eu tenho aqui é vasto, é profundo, é complexo. Eu vou pelo menos tentar arranhar a casca do que foi que realmente matou Daniel Mastral. Que de fato não era o nome dele, era um pseudônimo que ele usava para os livros que ele escreveu como Filho do Fogo, como eles, diz ele, satanista. Mas nós vamos ver que o satanismo ele tem uma forma pagã explícita e tem uma forma dissimulada, aquela forma que Paulo fala, que vem através de falsos apóstolos, falsos mestres, falsos ministros, que se transfiguram de anjos de luz, como o próprio Lúcifer faz. E nós vamos ver aqui que o movimento pentecostal carismático, que começou no início do século passado, é um movimento que nós já mostramos em uma das mensagens sobre fazendo diferenciação em culto místico e culto lógico, onde eu disse que ele é um culto racional, com a mente, com proposições que renovem a nossa mente, essas proposições dadas na palavra de Deus. Uma proposição é um discurso, é uma fala, é uma comunicação. Então, antes de ir para o caso do Daniel Mastral, deixa-me ler aqui o texto que fala onde é que começou o gnosticismo. O gnosticismo ele está ou explícito ou implícito em todas as religiões
Inclusive, o cristianismo tem sido o maior inimigo do cristianismo desde o seu berço. Tem sido o gnosticismo. Tem sido a busca de conhecimento fora do que foi dado por Deus. Buscar poderes através desses conhecimentos que, no final das contas, são místicos, são esotéricos, são desautorizados por Deus. Então, lendo aqui, Satanás promete um conhecimento fora da Bíblia, fora do que Deus deu, fora da palavra. Olha aqui. Ora, a semente era mais astuta que todas as alimárias ou animais do campo que o Senhor Deus tinha feito, e esta, lembra, João disse que esta antiga serpente lá do Éden era nada menos, nada mais do que o diabo, do que Satanás, o arqui-inimigo do povo de Deus. E para Deus ele é nadica de nada. Para Deus ele não chega a ser inimigo, porque ele nunca ameaçou o trono de Deus, ele nunca foi capaz de impedir nenhum dos propósitos de Deus, ele pode até impedir os próprios de Deus, jamais. Então, aqui, a serpente, o diabo, o Satanás, depois da sua queda, ele entra no paraíso, teve a permissão de Deus, porque Deus fez o homem com uma capacidade intelectual, cognitiva, cognição, vem da palavra conhecimento. Lá no Éden, o homem tinha todo o conhecimento que era necessário para ele ser feliz, para ele alcançar todo o seu potencial humano, de um ser ontologicamente feito à imagem de Deus, com uma potencialidade que causou inveja ao diabo. O homem já tinha todo o conhecimento que ele precisava. Porém, olha a proposta gnóstica do diabo. E disse a mulher à serpente. A serpente disse à mulher. Aliás, e esta, a serpente, disse à mulher. É assim que Deus disse. Então, estamos tratando aqui em conhecimento. É o grande capital de toda a história da humanidade, é conhecimento. Quem tem conhecimento tem o controle. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim, isso aqui era doutrina, Deus deu doutrina, é doutrina para alimentar a mente, a proposição de Deus era bem clara, não comerás desta árvore, a proposição era bem clara, e disse a mulher à serpente, a mulher vai responder à serpente, você vai ver que o gnosticismo, ele tem um forte elemento feminino. O feminismo, na realidade, é uma das encarnações do gnosticismo. O gnosticismo, ele exalta a mulher à divindade. Tanto que no satanismo, no esoterismo, no gnosticismo, a excelência é da deusa mãe. A mulher está acima de tudo. Então ele não procura o homem, ele procura a mulher, porque ele vai criar todo um sistema com base na mulher, e uma mulher que vai ser enganada por ele. Paulo diz que o homem não foi enganado, mas a mulher foi enganada. E é incrível que o feminismo entrou no cristianismo, especialmente na ala pentecostal. E você tem pastoras e até apóstolos, e elas estão disseminando uma quantidade absurda de heresias. Nós vamos ver que o gnosticismo pentecostal carismático, veiculado pela chamada batalha espiritual contra o diabo, na realidade, mais favorece o diabo do que combate a ele, é encabeçado por verdadeiras deusas mulheres, pastora mesmo idiota, que morreu agora em fevereiro. E uma das pastoras do movimento dela disse que matou ela foi o satanismo. Daniel Mastral, que era outra estrela da batalha espiritual contra o diabo, contra o satanismo. E essa pastora diz, e vários outros da batalha espiritual dizem, que foi os satanistas
usando as artes de Satanás, esse conhecimento esotérico pelo lado pagão. Tem uma pastora chamada Sara Shiva. Ela tem a falta de pudor de dizer que ele foi morto pela possessão de um bruxo. Ela prega, assim como os hereges do movimento de batalha espiritual, de que existem duas espécies de possessão demoníaca, de possessão do ser humano. Né? O ser humano, a Sara Shiva, existe um vídeo, eu vi essa semana pesquisando sobre o assunto, quando ela diz que um bruxo feiticeiro, ele pode sair, ela chamou de projeção astral, faz parte da nova era do satanismo. Então, os bruxos, ela diz que bruxo, ou um bruxo, saiu do corpo em seu espírito e se apossou de Daniel astral e matou ele. Agora você nota que isso não tem nada a ver com a doutrina da Bíblia, isso é heresia pura. Sara Shiva, esse nome Shiva é nome do Deus do povo. É uma herege. Outra pastora que eu vi o vídeo, ela disse, olha, o Daniel foi morto também, tipo por uma projeção astral, a possessão de um espírito, não do demônio, mas do feiticeiro de um bruxo. E que essa causa, esse ministério de batalha espiritual não está recebendo o apoio dos pastores, porque os pastores ignoram essa batalha. Você nota, eles dizem que tem um conhecimento que os outros pastores não têm. Os pastores que não se deixaram enganar pela serpente. Esse conhecimento diabólico de que eles falam com anjos. O próprio Daniel Mastral disse que via anjo. E que chegou um momento na vida dele, ele disse, o Senhor não me fizer meu anjo, eu não vou para frente, eu não continuo no ministério. Tudo isso aqui é gnosticismo pagão disfarçado de cristianismo. O movimento de batalha espiritual é paganismo disfarçado de cristianismo. É satanismo disfarçado de anjo de luz. Então, de uma certa forma, quem matou Daniel Mastral foi o satanismo, mas não o satanismo pagão. Não o gnosticismo pagão, mas esse gnosticismo que tem sido o pior inimigo do cristianismo desde a época de Paulo de João, que combate o gnosticismo. Como eu falei, a nossa mensagem não é diretamente para os pais, mas ela vai ter uma lição muito importante para os pais. O Daniel Mastral conta no livro dele, Filho do Fogo, que ele era um jovem adolescente, perturbado, envolvido com música rock, envolvido com leituras esotéricas, e que ele frequentou algumas igrejas evangélicas, mas finalmente ele escreve para uma igreja satanista lá nos Estados Unidos pedindo filiação. Eles disseram que não era assim. Não era a pessoa que se candidatava, eles escolhiam a pessoa. E passou o tempo. Depois de algum tempo, ele estava na biblioteca, ou não lembro bem se era na biblioteca, ou era um restaurante. O fato é que um homem bem vestido se aproximou dele, contactou e disse que ele tinha sido aceito no satanismo. Uma seita satânica que tem representação no Brasil. Inclusive, nessa semana foi inaugurada uma igreja satânica no Rio Grande do Sul, e foi erigida uma imagem que vai, não sei se é 3 metros, uma coisa assim. Então, as seitas satânicas existem. E então ele entrou para essa seita satânica e ele trabalhou, foi iniciado, ele recebeu treinamento para fazer bruxaria, feitiçaria, para prejudicar as pessoas. Ele se prejudicou muita gente. Finalmente,
A prova final é que ele ia participar não mais de um sacrifício de animais, mas de um sacrifício humano. Uma menina de 9 anos. E ele conhecia a menina, e que os pais tinham criado aquela menina com o propósito de sacrificá-la para Satanás. E ele foi escolhido para sacrificar a filha. Você nota como na época de Canaã, em que Deus mandou destruir os cananeus, uma das razões é porque eles faziam sacrifício de seus filhos a Baal, Moloque, jogavam seus filhos naquela bacia de fogo. Então ele fala que é comum crianças desaparecerem, crianças serem raptadas, tomem cuidado com seus filhos pequenos e são sacrificados. Então quando disseram que era para sacrificar a menina, ele estou fora. Então ele disse para ele: quem entra não sai mais. Quem entra não sai mais. Então o que acontece? Ele conhece uma moça evangélica pentecostal, leva ele para essa igreja pentecostal, o pastor coloca a mão nele, ele cai, passa não sei quanto tempo desacordado, e essa foi a conversão dele. Isso é conversão? Toda aquela falsa batalha espiritual em que as pessoas tem um cai-cai, as pessoas caem no chão, ficam rindo, outros saem de quarto andando, latindo como cachorro. Isso é conversão? Então ele nega a conversão dele, foi isso. Então ele não se converteu coisa em cima nenhuma. Ele foi enganado. E então ele foi treinado. Eu creio que uma das treinadoras dele foi a pastora Neuza Idioca, que defende maldição hereditária, feitiços que passam de maldições, que o feitiço é uma maldição, vai passando de pai para filho, é outra heresia. E essa pastora, uma das pastoras lá disse que a Neuza Idioca foi morta também por uma projeção astral. Então você nota como o pentecostalismo é maléfico, especialmente o pentecostalismo que não abriu seus olhos. Eu tenho muitos amigos pentecostais e eu gostaria de pedir a eles: voltem para as Escrituras, abandonem o gnosticismo. Pessoas estão morrendo pelo engano da serpente atrás de conhecimentos fora da Bíblia. Você que é meu amigo pentecostal, pastor pentecostal, volte para a palavra. E um dos textos que nós vamos ler é exatamente, sim, continuando aqui, no texto lá, onde nasce o gnosticismo, o conhecimento paralelo ao de Deus, e disse a mulher serpente, deu a proposição dada por Deus, ele não acrescentou. A Bíblia não acrescenta nada à Bíblia, nem tira. Só que a mulher já começa errada, né? Ela diz: não comereis de toda árvore do jardim. Isso Deus disse. Mas do fruto da árvore que está no jardim, disse Deus: não comereis dele. Está bem claro. A revelação de Deus é clara. Ela não precisava buscar mais nada além disso. Mas ela mesma, com a mente criativa dela, disse: nem nele tocareis, para que não morrasse. Prontamente, o diabo propôs o gnosticismo, o esoterismo, o conhecimento para além do que Deus permitiu. Nele, então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Ou seja, a Bíblia não é suficiente, a Bíblia não é credível, não é confiável. Você precisa de algo mais. Na outra mensagem eu mostrei super pastoras lá nos Estados Unidos, super escritoras, dizendo que a Bíblia revela a palavra de Deus. Mas eu quero mais. E o diabo dá. Deus não, porque Deus disse lá em Apocalipse: nem bota mais, nem tira. Mesmo que venha um anjo do céu, mesmo que levante alguém dos mortos, seja amaldiçoado, quem trouxe a nova revelação? Então agora ele vai dar a gnose, aquele algo mais que Deus
estabeleceu para nós, que Deus não quis dizer para nós, né? Aqui é o algo mais do diabo. Quem procura algo mais além da Bíblia vai ter sim. Você quer língua? Você vai falar língua. Você quer ter visões, sonhos, revelações? Você vai ter. Mas não é o Espírito Santo de Deus não, meu amigo. Nem minha amiga. Porque Deus sabe que no dia que dele comer, se vos abrirão os olhos e sereis como Deus, sabendo, conhecendo o bem e o mal. Aqui é o conhecimento oculto que Deus nos quis revelar. É o ocultismo. É o esoterismo. O outro texto está lá em 1 Timóteo, capítulo 6, 20 e 21. Olha o que o apóstolo Paulo diz para o seu jovem cupido. O apóstolo Paulo preparava os futuros pastores com as suas epístolas, andando com ele. Diz aqui: Timóteo, guarda o depósito que foi confiado. Que depósito é esse? Aquele que Judas diz: batalhando pela fé, uma vez por todas entregue aos santos. Ou seja, a revelação de Deus foi entregue, é um depósito. Que eu devo ser apenas um papagaio, sem acrescentar nem botar nada. Ele diz: Timóteo, guarda. Você quer ser um cristão que agrada a Deus? Está aqui, a Bíblia é o depósito de Deus, sagrado. Aqui tem conhecimento que nós não damos conta, tem tudo que nós precisamos. Tudo. Paulo diz que toda a Escritura é útil para ensinar, repreender, corrigir, educar na justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Tudo que eu preciso está na Bíblia. Mas eu quero mais. Eu quero que Deus me mostre alguma coisa em sonhos, em visões, em palavras de sabedoria, em profecia. Você quer isso, cara? Você vai ter, tem quem providencia. Aquele mesmo que foi algo mais para Eva. Você quer, você vai ter. Mas depois não vem dizer que foi pelo Espírito Santo, não. Foi por um Espírito. Mas ele não é nada santo, ele é o poderoso, ele é uma coisa absolutamente ruim. Então que Paulo diz: Timóteo, guarde o depósito que lhe foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições da falsamente chamada ciência. Paulo diz: vai ter um falso conhecimento, uma falsa gnose. Na época de Timóteo, o gnosticismo estava em alta. Nós vamos saber mais do que é gnosticismo. Esse conhecimento paralelo ao cristianismo, Paulo está condenando esse fato, claramente é um falso conhecimento. Qualquer conhecimento, além do depósito que Deus deu, a Bíblia Sagrada, Paulo usa aqui a palavra pseudo, falso. O conhecimento que vem das revelações pentecostais, das visões, das revelações, das línguas, só tem uma taxa para botar em cima de todos eles: pseudo, falso, enganador, esotérico, gnóstico. É interessante. Como eu falei para você, eu pesquisei muito sobre esse assunto. Ele começou lá no Jardim do Éden. E todas as religiões, desde as mais primitivas, você vai encontrar essa busca de conhecimento através de espíritos, invocação de espíritos, através do animismo, onde as pessoas imaginavam que as coisas materiais, que o espírito, as pedras, as árvores, essas religiões, elas tinham invocações a esses espíritos e elas tinham essas manifestações em busca e encontra. Elas conseguiram falar em línguas, por exemplo. O falar em línguas é um dos carros-chefes do gnosticismo pagão através da história. Todas as religiões pagãs, o hinduísmo, o budismo, falam línguas. Porém, passado o tempo, surgiu uma religião chamada Mitraísmo na Pérsia, que oferecia conhecimento
transcendental, metafísico. Esse conhecimento que pessoas comuns não tinham. Então, tinha o que nós chamamos hoje de guru, ou no vasto espiritismo chama de médium. No espiritismo, eles eram os mediadores entre esses espíritos, essas entidades, e traziam conhecimento. A própria religião grega, no início, ela tinha toda um gnosticismo pagão envolvendo sacrifícios de animais, sacrifícios humanos, até chegar à época do que é chamado período helênico, o período em que as várias tribos gregas se formam em uma nação. É o período homérico, quando Homero sistematiza essas religiões esotéricas, místicas, em um panteão olímpico, porque na Grécia existia um monte muito alto, chamado Olimpo, e os montes estavam nas alturas, e as pessoas imaginavam que os deuses estavam nas alturas. Daí o que é que eles faziam? Eles subiam ao monte para ter contato com essas divindades, com esses oráculos, para receber essas revelações. Você nota que o movimento pentecostal carismático inventou uma história de subir ao monte. Tudo isso aqui é gnosticismo. Tudo isso aqui é o engano da serpente. Um monte de gente sobe ao monte para ser enganado pela serpente, para receber falsa revelação, para cair no poder ou receber poder. É a busca de poder. A Eva queria poder, e ela já tinha muito. Nenhuma mulher teve tanto poder quanto ela teve. Ela estava no mundo em que ela e o marido mandavam em tudo, onde ela não tinha oposição de nada. A mulher mais poderosa que já existiu. Mas o diabo diz: tem mais poder que ele não falou para você. Todo crente que aceita Jesus Cristo, ele foi salvo pelo Evangelho, que é o poder de Deus para todo aquele que crê. Não precisa o crente estar saindo fazendo milagres, porque ele é um milagre. A própria salvação dele foi um milagre. Paulo diz que foi preciso o maior poder do universo para que uma pessoa seja tirada da morte espiritual para a vida espiritual. Foi o mesmo poder que ressuscitou a Cristo dos mortos. Portanto, a vida de um crente já é a encarnação do poder de Deus. A vida santa, pura e verdadeira dele, a pura e santa que o crente tem, já é a revelação do poder de Deus. Não precisa ele estar usando todo aquele teatro maligno que está impondo a mão nas cabeças das pessoas, ungindo com aquele óleo do Pai Jeú, que ele disse que foi trazido de Israel, ou com aquela água do rio Cocó, que ele disse que trouxe no Jordão. Mas mesmo que fosse no Jordão, tudo isso é macumba, tudo isso é engano. É buscar um poder desautorizado por Deus. A Bíblia diz simplesmente está com problema, a oração do justo não pode dar seu efeito. Basta parar, basta entregar na mão de Deus, basta confiar. Mas para que você entenda, como o caso do Daniel Mastral, você já viu que ele se meteu em uma área dos evangélicos que é dominada pelo gnosticismo. Para você ter uma ideia, existem 4 maneiras de se buscar conhecimento no meio religioso. Especialmente, isso durante toda a história, mas até hoje. Você pode conseguir conhecimento através do gnosticismo pagano, aquele satanismo de onde
Daniel Mastral saiu e queria que, inclusive, ele sacrificasse uma criança de 9 anos, palavras dele. Então, você tem esse conhecimento, esses caras, eles têm o conhecimento das trevas. Porém, eles não têm nenhum poder contra aquele que é o Espírito Santo de Deus. Antes eu me converter, eu me puxaria essas coisas, e lá tem ele dizendo, olha, um grupo não pode jogar feitiço sobre uma pessoa de luz, porque o feitiço vai, não compra entrada e volta com o poder dobrado contra ele. Então você percebeu que só em você, pelo Espírito Santo, você precisa, como os espíritas do lado espiritismo vão para o terreiro fechar o rosto, ou você ir para uma igreja para ter cobertura do pastor. Teve uma pastora lá, disse, e é porque o pastor Daniel Mastral tinha a cobertura da pastora Neuza Etiópolis. Valeu o quê? Nada, ela própria, segundo ele, morreu por um ataque dos satanistas, baseado na heresia deles, de projeção astral. Então, se você quer conhecimento, você pode ir para a bruxaria brava, para o satanismo mesmo, essa igreja lá do Rio Grande do Sul, que fez uma estátua para Lúcifer, e que diz que Lúcifer é bonzinho. A igreja cristã, a vida bem carceria. E lá o diabo vai dar conhecimento. O diabo não trouxe conhecimento para ela. Conhecimento enganoso, mas trouxe. Ela nunca imaginou que ela poderia desejar ser Deus, mas ele trouxe essa conquista para ela. E, inclusive, o movimento pentecostal diz que Cristo se tornou homem para que nós nos tornemos deuses. Vocês sabiam disso? Então você tem essa fonte de gnose, de conhecimento. A segunda é o gnosticismo cristão, que você vai encontrar no catolicismo romano, através dos mouros, através dos ascetas, através dos místicos católicos. Então, querendo ter contato direto com Deus, ter conhecimento além da Bíblia. Então, o gnosticismo existiu na época dos apóstolos, existiu na época dos pais da igreja, nos primeiros 400 anos. E Irineu de Leão foi o pai da igreja que mais combateu o gnosticismo na sua época. O Irineu de Leão ia passando por uma rua e tinha um grupo de gnósticos, e ele passou diferente. Ele disse, os gnósticos disseram para Irineu, você não reconhece a nós, não? Aí o Irineu voltou, reconheço você como primogênito do diabo. Para Irineu de Leão, era a cidade da França, de Lyon, o gnóstico é um filho do diabo. João também achava assim. João, o apóstolo João, combate os gnósticos. E um dos gnósticos é que a matéria é essencialmente má. E a salvação é o homem se libertar da carne. Então não ia ter uma ressurreição física. Tipo os espíritas, que a salvação do espiritismo, que é uma forma de gnosticismo, é o homem deixar de encarnar. Porque a carne, a matéria é essencialmente má. Então eles ensinavam Jesus Cristo não tinha um corpo físico. E então eles adotavam o dom científico, o doquel, a aparência. Jesus nunca encarnou. Ele só tinha aparência de encarnado. Aí vamos dizer lá, quem disse que Jesus me encarnou? Quem é gnóstico? Que é uma forma de gnosticismo. O diabo tem muitas doutrinas para se ensinar através de quem busca coisa fora da Bíblia. Então, João diz que Jesus, que Cristo não veio em carne, é anticristo. Ou seja, a mesma coisa que Irineu disse. É filho do diabo, é primogênito do diabo. Os pais da igreja combateram. A igreja católica se tornou a mestra em gnosticismo. Ela condenou a leitura da Bíblia. E os monges iam
para os desertos, para os penhascos, quase que inacessíveis, para buscar iluminações, revelações fora da Bíblia, e o diabo dava. Também os mosteiros eram lugares mais praticavam imoralidade. Depois se descobriu isso. Então, tem o gnóstico pagão declarado, aquele que o astral saiu antes dele se converter, eu boto aqui aspas, a falsa conversão ao pentecostalismo carismático, e tem o gnosticismo cristão pentecostal carismático. Tem outra forma de conhecimento religioso, que são pelos teólogos liberais, que eles ensinam que a Bíblia não é suficiente. Você precisa da psicologia, da filosofia, e que a Bíblia é apenas mais um livro humano do qual você pode tirar conhecimento. Então as igrejas liberais estão aí, elas imitam tudo que o mundo tem elas invernizam, elas vão para o carnaval, elas transformam a igreja no anuário, pintam as paredes de preto, elas usam aquelas luzes coloridas que eram usadas nos cabarés, chamada luz negra. São as igrejas liberais. E existe o fundamentalismo bíblico, onde a Bíblia é suficiente, onde a Bíblia está todo o conhecimento, toda a gnose que o cristão precisa. O cristão não precisa de nada fora da Bíblia. Então, tendo colocado isso aqui, deixe-me ver aqui o horário, praticamente venceu, e nós, na próxima mensagem eu vou continuar. Mas antes, eu falei para vocês, naquela mensagem que eu confrontava culto místico ou gnóstico, ou através das emoções, através de ascetismo. É interessante que quando o movimento pentecostal começou, e há 40 anos atrás, eu me lembro lá, na primeira igreja que eu pastoreei, que eles diziam que nós, fundamentalistas bíblicos, baseados na doutrina, que nós estudávamos, nós tínhamos um seminário, e eles não, eles jejuavam, e Deus dava a palavra, e então na hora do culto, eles davam essa palavra, o Espírito Santo levava Deus a falar língua, dava visões. Isso gerou toda espécie de heresia, toda espécie de desnorteio. Eu tenho aqui todo um cabedal de informações mostrando os malefícios que o pentecostalismo tem feito para o Evangelho, baseando a salvação não em verdadeiro arrependimento, em verdadeira crença no Evangelho, mas baseando isso em crenças místicas. Paulo disse: ofereça um culto racional, um culto que renove a sua mente. É importante que o crente busque conhecer, e o que é que o crente tem que buscar para conhecer. Hoje nas igrejas, na maioria liberais, se busca o conhecimento como se dá bem na vida, como se dá bem como empresário, como casal. Mas não foi esse o conhecimento que Paulo disse: eu perdi todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo. Olha o que o apóstolo Paulo diz em Filipenses 3:8. Eu queria terminar com essa parte. É importante buscar o conhecimento? É. O crente devia todo dia ler sua Bíblia, estudar livros, comprar livros e comentar sobre o texto bíblico. Devia apertar seu pastor fazendo perguntas sobre o que não aprendeu, o que não entendeu. Depois da mensagem: pastor, aquilo que o senhor disse eu não entendi, me explica. Pastor, me diga aí um livro que eu posso estudar para conhecer mais a doutrina de Cristo, do próprio Cristo. Olha o que o apóstolo Paulo diz, Filipenses 3:8. Só um momento, antes de ler Filipenses 3:8, só para que você não diga que eu estou exagerando sobre o pentecostalismo. Eu tenho aqui estudos acadêmicos, feitos por teólogos de peso, inclusive com teologias sistemáticas aqui no Brasil. Eu vou mostrar no próximo livro, onde eles apresentam
estudiosos de grande peso, que dizem que a grande desgraça do mundo evangélico é o nosso ensino pentecostal carismático. É essa busca de poder não autorizado por Deus, essa busca de conhecimento fora da Bíblia, essa busca de experiências estáticas, essa busca do conhecimento oferecido pela serpente, que começou com a doutrina nossa de que o batismo do Espírito Santo tem como sinal falar em línguas. Olha que Paulo diz, Filipenses capítulo 3, 6, 7 e diante, diz: mais do que para mim era ganho, reputei perda por mim. Fala toda uma série de conquistas que ele fez através da vida. Falando um cara super bem sucedido. Culturalmente era top, era VIP. Era um acadêmico que estaria hoje entre os pós-doutorandos, olha, doutorados. Ele era rico, ele tinha recursos, ele tinha influência religiosa, política, social. Mas ele disse que depois que ele aceitou Jesus Cristo, ele perdeu tudo isso, meu. E ele lamenta. Mais do que para mim era ganho, reputei perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas. Eu perdi tudo. Se tivesse mais, eu estava pronto a perder mais. Pelo que, senhor Edson? Você estava pronto a perder casa, carro, emprego, ter que sair fugindo, aí se esconder. E aí dizer, para mim não perdi nada. Pelo que eu ganhei. E o que foi que ele prometeu? Isso aqui é que os corpos não estão ensinando nas igrejas. Mas o que para mim era ganho, reputei perda por Cristo. E na verdade, eu também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus. Excelência é a coisa mais importante, é o conhecimento mais importante, é o de Cristo. Você conhece Cristo? A irmã Neide é uma cadeirante, já há quantos anos, irmã Neide? Com 63 anos. Ela vai se arrasta na cadeira dela, vai até o colégio de segundo grau para aprender ele, porque ela quer ler a Bíblia, ela quer conhecer mais Cristo. Ela já é aposentada, já tem a aposentadoria dela, ela podia se aquietar na casa dela, né? Ela está arrebentando a cadeira dela, de casa até aquele colégio, pela excelência do conhecimento de Cristo. Às vezes eu também já podia estar se aquietando. Mas ela quer conhecer a Cristo. E só se conhece a Cristo lendo a Bíblia. Perdi tudo pela excelência do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor. E ele repete, pelo qual sofri a perda de todas as coisas e as considero como escória. Eu considero como... Sabe essa palavra escória aí? Tem versão de desterro. Mas no original são pedras humanas. O melhor que esse mundo tem para oferecer, eu troco pelo conhecimento de Cristo. Porque o melhor que esse mundo tem para oferecer em relação a Cristo, porque ele vai dizer em outros lugares que em Cristo estão todos os tesouros da sabedoria, do conhecimento. Sofri a perda de todas as coisas e as considero como escória, como esterco, como fezes, para que eu possa ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas que vem da fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. E olha o que ele diz, eu perdi tudo para conhecê-lo, para conhecê-lo. O meu maior desejo é conhecer mais Jesus Cristo. E o incrível, Neto, é que ele está no final da vida dele. Já conhecia muito a Cristo, já tinha sido elevado ao céu, mas ele ainda queria conhecer mais. Conhecer. Você tem desejo de conhecer mais a Deus? Quanto é que você se sacrifica? Vocês também têm que sacrificar muito, não, mas a posturinha aí, já está 8 meses, ela está sacrificando, está cansadinha. Agarrou ali no braço do pai para não desmaiar. Ela está lá ouvindo. É um sacrifício para conhecê-lo.
E por que eu tenho que ser? Porque nele há todos os tesouros da sabedoria. Todo o bem e toda a felicidade está no conhecimento de Cristo. Mas o conhecimento de Cristo que ele revelou na sua palavra. Não é desses falsos apóstolos, desses gnósticos, travestidos de anjos de luz e de ministros da justiça, e que falam que são obreiros do diabo, que se enganam e que enganaram Daniel astral. E ele acabou morrendo, por conta dele ter focado nessa gnose, nessa falsa gnose, na busca desse falso conhecimento dos dons carismáticos, dessa falsa batalha espiritual, esse falso culto de libertação. Ele perdeu plenamente o filho com 14 anos. O filho se suicidou. Por isso que eu disse que tem alguma coisa a ver com o pai. O filho botou a cabeça no trilho. 2 anos depois, a esposa tomou todos os psicotrópicos que pôde, morreu de overdose. E agora, ele saiu do carro dele, chegou num certo ponto e atirou na cabeça. É aonde leva esse gnosticismo da serpente, prometido a Eva, que ia transformá-la numa deusa, e a transformou numa mulher desgraçada. Para encerrar, vou convidar meu colega de pregação aqui na igreja, o Flávio, para orar a Deus, para que nós também tenhamos como alvo da nossa vida conhecer mais e mais a Cristo. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, que agradecemos, Senhor, por mais uma vez estarmos aqui na Tua casa, aprendendo, Pai, a importância de Te conhecer verdadeiramente. Nos ajuda, Pai, como o Teu servo Daniel foi, Senhor, de buscar todos os dias até o último dia da vida dele, Pai. Possamos, ó Pai, estar atentos, ó Pai, pela Tua palavra. Possamos, ó Pai, estar curiosos de conhecer e saber, Senhor, tudo que o Senhor tem prometido para nós vai ser de acordo com o Teu tempo. Possamos, ó Pai, buscar dia e noite, assim como a nossa casa. Eu te agradeço por tudo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.